Isso aí, obrigado pelo convite para falar aqui. Esse é um tema que eu acho super legal e super empolgante, e acho por isso que acho que vale a pena dividir, né, essas coisas que a gente acha legal, né? Então, o que é o Kaggle, né? Qual é o contexto de trazer o Kaggle aqui na reunião do GET, né, informática e tecnologia em radiologia? Qual é a relação entre essas coisas, né? Primeiro que a gente vê uma onda muito grande de transformação da radiologia com machine learning e deep learning, né? Inteligência artificial em geral, ciência de dados até mais amplo do que isso, né? Com ciência de dados para fazer BI, fazer análise de como funciona um hospital, uma clínica, né? E o ponto é que o Kaggle é uma plataforma que propicia a gente exercitar isso. É uma plataforma que você pode aprender nela, você pode colaborar com outras pessoas, e você pode aprender tanto teoria quanto aprender na prática, fazendo alguns projetos. Você pode propor projetos lá, você pode conhecer pessoas desse meio, né? Tudo pessoas que estão focadas em desafios relacionados a aplicar machine learning em geral, em qualquer área, né? Mas alguns dos projetos do Kaggle, eles são em saúde, né? Nem todos são, mas alguns são esses que para a gente acaba sendo mais interessante, né? Então a ideia era dar um panorama de como é a plataforma, o que ela tem de características, né, para a gente entender o que dá para fazer lá no Kaggle e a gente saber como que a gente pode usar ele a nosso favor. Então, se a gente digitar kaggle.com com 2Gs, a gente cai nessa página principal dele, que ele te explica mais ou menos como que funciona, né, a plataforma. Esse aqui é a landing page deles. Tem até um videozinho aqui que depois eu não vou mostrar aqui porque acho que não faz sentido, né? Depois vocês podem assistir em casa, é bem curtinho, 1 minuto e pouco, mostrando o geral do que dá para fazer, né? Eu diria que o ponto mais alto do Kaggle são as competições, porque é o que gera maior assim, movimento no site, né? Como que funciona uma competição? Existe alguma empresa ou alguma instituição que tem um problema no dia a dia dela e ela acha que aquele problema pode ser resolvível com o dado que ela tem. Então, vamos dar um exemplo aqui, vamos entrar aqui em competições e dar um exemplo que é essa primeira que apareceu aqui, ó, Severstal Steel Defect Detection. Isso daqui é uma empresa tipo Gerdau, empresas de aço que fabrica chapa de aço. E um dos problemas que eles têm é que as chapas de aço às vezes saem com defeito. E eles fazem imagens dessa chapa. Eu não sei que tipo de imagem que é, mas eles fazem imagens dessas chapas para detectar esses defeitos. Então, eles construíram um dataset dessas imagens, pegaram especialistas para poder marcar todos os tipos de defeito e onde, e aí eles se associam ao Kaggle para postar esse desafio. Então, esse é o desafio da Severstal, tem vários outros aqui embaixo. Ó. Esses daqui de baixo, por exemplo, são do Google, tem do I3E, tem vários outros, né? Então, essa instituição ela faz uma parceria com o Kaggle para postar o desafio delas aqui. E esse desafio nada mais é do que uma competição que fica em aberto para qualquer pessoa do mundo entrar e se cadastrar nessa competição para tentar criar um bom algoritmo para poder detectar esses defeitos, né, usando os dados que eles deram. Então, se a gente clicar aqui em Join Competition, você vai ter acesso a essa competição e aos dados dessa competição. Geralmente, eles dão uma quantidade bem grande de dados em termos do que existe assim, disponível, né? E o legal é que a maioria dessas competições, elas dão prêmio para as pessoas que ficam em colocações boas, prêmio em dinheiro, e elas também disponibilizam as melhores soluções aqui no próprio site do Kaggle. Elas incentivam que as pessoas façam isso. Na verdade, os primeiros colocados são obrigados a fazer isso. Então, isso propicia com que a gente melhore o estado da arte desses algoritmos ao tornar eles disponíveis para outras pessoas usarem a partir dali, pegarem a partir dali e melhorarem ainda mais, né? Esse ano teve um desafio
que foi o desafio do SIM, que é a Sociedade de Informática em Imagem Médica. Nos 2 anos anteriores, o RSNA tinha feito desafios semelhantes, né? Então, esse daqui ó, é o desafio do SIM, ó. Que era para detecção de pneumotórax em radiografia de tórax. Aqui é a mesma história. Eles pegaram várias radiografias, foram mais de 10 mil no conjunto de treino, pegaram radiologistas que são experientes em imagem torácica para fazer a anotação desses datasets, e a anotação foi feita com segmentação, né? Eles desenhavam o pneumotórax e disponibilizaram isso para todo mundo treinar. Vamos começar pela parte de competições, e aí eu vou descrevendo como exemplo esse do SIM, mas assim, mostrando como que eles organizam a informação no site, né? Então a gente tem essas abas todas aqui, ó, Overview, Data, Notebooks, Discussões, Leaderboard e as regras, né? E aqui a gente tem, no Overview, a gente tem todas essas outras abas. Então na descrição, ele vai te falar aqui, ó, ele tem uma historinha falando de alguém que sentiu uma falta de ar súbita, para explicar para as pessoas o que é um pneumotórax, né? Aí ele fala de como foi feito esse desafio, que foi uma parceria da SIM com essas outras sociedades, né, com a ACR, com a Sociedade de Radiologia Torácica, que foi foram os radiologistas dessa sociedade que fizeram a anotação do dataset, e com o MDAI, que é uma plataforma de anotação de imagens médicas. É interessante eu falar isso porque os algoritmos de machine learning, de forma geral, eles aprendem pelos exemplos que a gente dá para eles, né? Então, existe até uma máxima em machine learning que é garbage in, garbage out, né? Se você der exemplos com labels ruins, ele vai aprender muito mal e o funcionamento desse algoritmo vai ser muito ruim. Então, por isso faz todo sentido a gente tentar ter o que eles chamam de ground truth, né? Que é o padrão ouro ser o mais próximo da realidade possível. E por isso faz sentido essas parcerias com sociedades específicas, né? Um desafio que deve abrir em breve desse ano, que foi até um desafio que a gente lá da Unifesp colaborou com o dataset, foi o desafio desse ano do RSNA. E nesse desafio do RSNA foram radiologistas da Sociedade Americana de Neuroradiologia que fizeram a anotação desse dataset. Mais uma vez, tentando mostrar assim, olha, é super importante ter pessoas que conhecem bem aquilo para dizer o que é, o que não é, para quando a gente criar um algoritmo ele ser confiável, né? Então, aqui no overview a gente tem a descrição do que é o desafio. No evaluation, né, que é a avaliação, ele fala qual que vai ser a métrica que vai ser usada no desafio para colocar as pessoas no ranking, para você ver se o seu algoritmo está melhor ou pior do que de outros grupos, de outros times. E aí ele descreve o nome, fala qual é o nome da métrica, nesse caso era o coeficiente DICE, ele mostra como eles fizeram o cálculo do DICE, inclusive com algumas observações. Basicamente o DICE, nesse caso, ele mostra o quanto houve de sobreposição entre a máscara que o radiologista anotou em cima do pneumotórax e a máscara que o seu algoritmo gerou, né? Se a sobreposição for perfeita, o DICE é de 1, se ela for sobreposição nenhuma, o DICE é de 0. Basicamente essa é a ideia. E aqui ele também fala qual que é o formato de submissão do arquivo. Porque imagina, você foi lá, baixou as 10 mil imagens deles, com os labels, né, o ground truth, você treinou o seu algoritmo, beleza, você conseguiu um algoritmo razoável. Aí, como que eu faço para eu poder entrar no ranking? Eu tenho que pegar um outro conjunto de imagens deles, que não é o conjunto de treinamento, é o conjunto de teste. Esse conjunto de teste, eles não dão um label, né, então a gente não sabe onde tem pneumotórax ali, e aí a gente faz a inferência do nosso algoritmo nesse conjunto de imagens que não tem resposta, e aí a saída do nosso algoritmo a gente salva nesse arquivo de submissão, que geralmente é um arquivo CSV, e a gente submete esse arquivo para o Kaggle. Tá? Aí o Kaggle tem um computador lá rodando um algoritmo que abre esse arquivo, roda e compara, calcula o DICE baseado na sua predição, e baseado nesse valor ele te coloca numa posição lá no ranking. E aí só um detalhe que geralmente as competições de segmentação, o que acontece? A resposta para cada raio-x de tórax é uma máscara inteira, é uma imagem inteira. E geralmente isso fica muito grande. Então, o que eles fazem em vez de você ter que submeter a imagem da máscara, eles transformam essa imagem de máscara em uma coisa que eles chamam
esse Run Length Encoding. Aqui, essa parte aqui, ó. Vou dar uma aumentada. Esse Run Length Encoding. Isso nada mais é do que você transmitir em texto qual é a posição dos pixels onde tem região branca. Basicamente é isso. Porque aí, em vez de você ter que transmitir uma imagem para cada caso, é só uma linha no arquivo texto, e aí essa linha vai conter uma série de números em sequência aqui, ó. Então, por exemplo, essa primeira coluna aqui é a identificação de qual é a imagem, e depois da vírgula aqui é a informação de quais são os pixels que estão brancos dentro dessa imagem. Basicamente é essa a ideia para quando eles usam segmentação, né? A outra aba que tem aqui é a linha do tempo, né? Qual que é o cronograma dessa competição? Então ele fala... o Kaggle tem dois tipos basicamente de competição, né? Tem uma competição que é em 2 estágios, que é a mais comum delas, e tem competição que é um estágio só. Essa daqui foi uma competição em 2 estágios. Então, geralmente, como que ela funciona? São competições geralmente de 2 meses, tá? Você tem 1 mês e pouco para poder entrar na competição. Depois que você entra, você tem um tempo para poder criar times com as pessoas. Depois de uma certa data, não dá mais para juntar com outras pessoas e formar times. E depois disso, acaba o primeiro estágio, tá? E aí, quando acaba o primeiro estágio, o que acontece é que eles disponibilizam um novo conjunto de teste, de imagem de teste, para você testar o seu algoritmo nesse novo conjunto de teste. Qual que é a ideia disso? Como as pessoas ficaram 1 mês e meio tendo acesso à base de treinamento, mas também às imagens do grupo de teste da fase 1, do estágio 1, é muito fácil a gente overfitar esse conjunto de teste, porque você pode fazer várias submissões desse conjunto de teste, até o limite geralmente são 5 por dia, mas imagina, 1 mês e meio, todo dia você fazendo 5 submissões, você vai ter mais de 150 submissões no final. E o fato de você fazer isso faz com que exista uma grande chance de você overfitar a base de teste do estágio 1. E aí, se você overfitar a base de teste do estágio 1, quando você for para o estágio 2, não necessariamente o seu algoritmo vai ser tão bom lá, né? Então, por isso que eles fazem o segundo estágio, e aí no segundo estágio eles dão uma nova base de teste para ter a garantia de que quem ficar bom, com o algoritmo bom nessa segunda base, quer dizer que o algoritmo de fato ficou bom, ele generalizou para qualquer imagem, né? Só tem um pequeno detalhe, que é assim, na fase 2 a gente fica meio que cego. Porque na primeira fase tem o ranking, que a gente consegue ver o ranking em tempo real. As pessoas vão submetendo e ele vai alterando a cada minuto. Então você tem uma noção de como você está performando em relação às outras pessoas. Agora no estágio 2, para poder calcular o valor do DICE e te colocar no ranking, ele usa só 1% da base de teste do estágio 2. E o que isso significa? Quando a gente faz uma amostragem tão pequena de um conjunto de qualquer coisa, isso é estatístico, né? Se você faz uma amostragem muito pequena, existe uma chance enorme de aquela amostra não representar a distribuição de imagens do grupo inteiro. Ou seja, resumindo, é assim, eu olhar só 1%, o meu resultado em só 1% do dado, não é nada confiável, é zero confiável. Aí você fala, Felipe, mas então para que tem isso? Para que eles mostram alguma coisa, então, se não serve para nada? Na verdade, eles fazem isso só para você saber se a sua submissão não deu algum problema a ponto dela zerar. Entendeu? Então você submete. Se ela não deu zero, deu qualquer valor que não é zero, vai com aquilo ali, né? Você escolhe o seu melhor modelo baseado no estágio 1, faz a inferência no teste 2 e submete e é aquilo, independente do valor que aparecer lá, e aquela posição lá não é confiável, né? Então, geralmente por isso que eles fazem a competição em 2 estágios. Aí depois, quando termina a competição, nas regras tem obrigações para as pessoas que ficaram nos primeiros lugares, do tipo, você tem que disponibilizar o seu código, você tem que fazer um vídeo explicando como que você fez, tem prazo para essas coisas, tem que preencher uns formulários. Aí só tem que ficar atento para isso, porque às vezes é aquela história, né, de morrer na praia, né? Tipo, você faz um esforço danado, chega lá e aí por causa de um deadline bobo, às vezes você esquece de submeter o seu vídeo e aí você é desclassificado, né? E o Kaggle, ele é bastante rigoroso nessa questão da classificação.
O prêmio, isso varia de competição para competição, mas geralmente o primeiro lugar ganha mais e à medida que você vai descendo, vai ganhando cada vez menos, né? Aqui eles fizeram uma propaganda do CEMIME, que é o congresso da CIM, que é específico de inteligência de máquina em imagem médica. É um congresso que vai acontecer agora dia 22 e 23 de setembro. Ele é bem focado em inteligência artificial em imagem médica, e aí lá eles vão falar sobre o desafio também, como foi. Uma coisa que foi muito peculiar desse desafio foi isso aqui, ó. Eles colocaram nessa parte Resources, que foi o seguinte: geralmente o desafio, quando você vai lá na aba Data, que é a aba de dados, a maioria dos desafios você vai lá e baixa um arquivo zip que tem todas as imagens, e baixa um arquivo CSV que fala o que cada imagem é, para o conjunto de treino. Só que como era um desafio da SIM, assim, a Sociedade de Informática e Imagem Médica, né, eles querem fomentar que as pessoas dessa área entendam de protocolos de imagem. Então, o que eles fizeram? Eles colocaram todas as imagens no Google Healthcare, que é uma API do Google para imagem médica, que comunica DAI com web, e colocaram os labels armazenados para você extrair via FHIR, que é um outro protocolo novo que provavelmente deve seguir o HL7, né? E qual era a ideia deles? Eu achei interessante essa ideia, né? De você expor as pessoas que não conhecem esses protocolos a pelo menos saber, aprenderem a usar para ter que pegar o dado. E eles não foram maus a ponto de, tipo, se vira para conseguir extrair. Eles deram um código bonitinho e falaram, olha, é esse código aqui que você usa para extrair via Daikon Web, o servidor é esse daqui, o Fire é a mesma coisa, e aí com isso você acabava aprendendo a lidar com esses protocolos também. E aí essa daqui é a parte do tutorial que explica como que usa a API do Google Healthcare para poder baixar e extrair essas imagens e também os labels, né, do dataset. Isso aqui eu não vou entrar no detalhe porque é um conhecimento técnico bem específico, né? Você gostou disso? Eu achei legal. Deu um trabalho, né, conseguir fazer isso aqui funcionar, né? Então aqui é a parte que ficam os dados. Repara que aqui tem arquivo CSV, tem de treinamento e de submissão. Tem o arquivo Python aqui para fazer o download das imagens, tá vendo? Aqui que está o código da Icon Web para poder baixar lá do Google. Tem um arquivo que eles deram que era para transformar as máscaras de segmentação naquele formato RLE que eles queriam lá. Então eles também deram essa função para a gente não ter que criar elas, né? E aqui os arquivos DICOM, né? Todos eles anonimizados, né? Só com o que interessa, que é a informação sobre a imagem. Essas outras abas aqui é uma parte interessante do Kaggle. Essa aba que chama Notebooks aqui, antigamente ela chamava Kernels, né? Isso aqui nada mais é do que um Jupyter Notebook do Kaggle, né? Para quem não conhece o Jupyter Notebook, é um editor de texto para você rodar código, mas assim, é um editor que ele divide o código em blocos, né, que ele chama de células, e você pode rodar pedaços do código separadamente. Isso é muito bom para você debugar o código, né, você achar onde está o erro e conseguir fazer o que você precisa com mais iterações de tentativa e erro mais rápidas, sem você ter que demorar, sem você ter que executar o código inteiro para depois ir lá no ponto que você errou. Não, você vai executando parte a parte e quando se tem algum erro você corrige ali mesmo. Então, ele tem essa seção de notebooks, que basicamente é um Jupyter Notebook, só que do Kaggle, e ele disponibiliza GPU de graça nessa interface para você criar os seus modelos lá. O mais legal de tudo, na verdade, é que as pessoas escrevem vários notebooks para mostrar N coisas diferentes e elas publicam. Isso aqui fica público para quem quiser ver. E geralmente nas competições sempre tem alguém que pega lá, por exemplo, nessa daqui de pneumotórax, né? Tem alguém que cria um notebook que é mais educacional, digamos assim. Ele abre o dataset e mostra, olha só, dessas 10 mil imagens, cerca de 2.200 e tantas são positivas para pneumotórax. Das positivas, olha aqui, deixa eu plotar alguns aqui para vocês verem. Ele plota alguns raios-x com a máscara em cima, para você ver onde está. E aí ele explica o que é um pneumotórax, para quem não conhece, né? Explica a parte médica ou a parte de como é a aquisição da imagem.
Tem também notebooks que as pessoas focam em outra parte, elas focam no algoritmo. Eles falam assim, olha só, eu criei aqui um modelo para predizer pneumotórax que ficou assim, ó, e a performance dele fica aqui embaixo, ó, nesse númerozinho aqui, tá vendo? A pessoa já submeteu esse notebook aqui, ela já rodou o código, fez a submissão e fica aqui quanto que deu. Então você pode, a partir daqui, usar esse código, tentar identificar erros ou tentar melhorar esse código para você, a partir daqui, começar a melhorar, né? Então, é uma fonte muito rica de informação e de troca de conhecimento com outras pessoas. As pessoas te dão isso, é de graça. Você tem acesso ao código que um monte de outras pessoas escreveu. Então, olha só, a quantidade de notebook que tem disponível. E não só notebook. As pessoas discutem também. Então, tem essa parte de discussão aqui, em que as pessoas falam várias coisas. Então, por exemplo, nesse caso do desafio do Sim, aconteceu um momento que identificaram problemas nos labels. Falaram, olha só, esse label está duplicado e um está de um jeito e o outro está de outro. Ó. Dá para a gente confiar nisso aqui? Será que isso aqui não vai atrapalhar o algoritmo? E aí as pessoas entram em altas discussões. Discussões técnicas mesmo sobre o modelo em si, do tipo, será que esse modelo A, NASNet, é melhor do que a EfficientNet ou é melhor do que a CNET? Que tamanho de input você está usando, de resolução da imagem? Você diminuiu tudo para 256 por 256? Você está usando 1024 por 1024, que é o original? Todas essas questões as pessoas colocam aqui. E no final, a solução eles também postam aqui. Então, teve o cara aqui que ficou em primeiro, ó, esse cara aqui, ó, solução do primeiro lugar. Assim que terminou o desafio, ele postou. E aí ele descreve, ó, o que eu usei de modelo, quais foram as principais características que eu usei, o que eu testei. Às vezes as pessoas colocam o que deu certo, o que não deu. Então, uma das partes mais legais do desafio, na verdade, é quando acaba. Porque aí você vai lá e você vê assim, cara, o que eles fizeram para conseguir isso, né? E aí você consegue ver no detalhe e até reproduzir o que eles fizeram, né? Essa é uma parte que é bem legal, bem gratificante. Tem até um conhecido nosso lá do Canadá que ele postou esses dias no Twitter falando exatamente isso, que a parte que ele mais gosta do desafio é quando termina e ele vai lá olhar o que fizeram. Então, é tipo quando você termina uma prova e você quer lá conferir o gabarito, né? Tem o leaderboard, que é... E aí o leaderboard, ele mostra a posição das pessoas, né, em relação ao score. Então, esse daqui é o score, que é o DICE, e esse daqui é o valor do DICE, né? E repara que tem pessoas que vão sozinhas, ó, esse aqui é uma pessoa só, esse aqui é um time de 2 pessoas, um time de 3. Outra coisa que é curiosa do Kaggle é que, e aconteceu lá com a gente também, isso lá ano passado, né, por causa do desafio, o pessoal anuncia, fala assim, fulano de tal ganhou medalha de ouro no Kaggle, que legal, não sei o que, a pessoa chega te dando parabéns, parabéns, você ficou em primeiro lugar, né? Aí você, então, não fiquei em primeiro, não. Eu fiquei em nono lugar, né? Fiquei em oitavo. Por quê? O Kaggle, ele dá medalha de ouro até o 10º lugar. Ele tem um sistema de pontuação que é super interessante, né? A medalha de ouro é até o 10º lugar, a medalha de prata é até os 5% primeiros, e de bronze até os 10% primeiros. Então, são várias pessoas que se enquadram nisso aqui, né? E outra coisa é que o Kaggle mede tudo que você faz de atividade nele. Se você fez um comentário, se as pessoas deram um rating bom no seu comentário, se você postou kernel, se as pessoas deram um rating bom, deram nota joinha no seu kernel, se você ficou bem colocado em competições, ou não só ficar bem colocado, se você participa de competições, você ganha pontuação, e ele faz um ranking de todas as pessoas em relação a isso, né? Então, por exemplo, aqui, ó, esse first place aqui, ó, se eu chegar aqui nesse 83 e clicar aqui, ele sobe o valor, ele vai pedir para eu logar aqui, né? Mas aí ele sobe o valor e isso conta ponto para a pessoa, né? Olha lá, upvoted, o carinha lá. E aí isso conta ponto para a pessoa, subiu para 84 aqui. Dá para a gente saber o que ele considera como pontuação. Isso é uma forma de gamification, né, de incentivar as pessoas a tentarem melhorar. Então, se você for no seu perfil e clicar nessa parte aqui, ó,
que ele dá nomes para esses tiers, né? Ele explica como que é o sistema de pontuação de progressão do Kaggle. Basicamente assim, você registrou, você é novice, só de ter registrado. Se você preencher as suas informações lá, de onde você é, sua bio, ocupação, organização, tal. Se você rodou um script, não sei o que, fez essas coisinhas aqui, você vira contributor. Aí, se você conseguiu alguma dessas medalhas aqui em competição, em kernel ou discussão, aí você vai subindo de nível. Então, por exemplo, se alguém escreveu 100 posts de discussão e conseguiu bronze nesses posts. O bronze é se pelo menos alguém te der um like lá. Se você conseguiu bronze em 50, aí você vai virar um Discussions Expert. Ou se você conseguiu 5 kernels com medalha de bronze, você vira um Kernels Expert. Ou se você conseguiu 2 de bronze em desafios, né? E aí vale, por exemplo, se você conseguiu 2 de prata ou 2 de ouro, ela vale como se fosse 2 de bronze, né? E assim por diante. Aí Kaggle Master aumenta a quantidade de coisas, né? Que precisa, até que eles chamam de Grand Master, que é o super mega... É quando o cara consegue 5 medalhas de ouro e uma dessas foi sozinho. E para conseguir isso para kernel e para discussão também, 15 medalhas de ouro em kernel, 50 de medalhas de ouro e mais 500 medalhas no total. Tipo, o cara tem que ser bizarramente ativo, né? E aí aqui ele explica tudo. Por exemplo, como que funciona a questão da pontuação de medalhas de acordo com o número de participantes, né? Na verdade, isso aqui muda pelo número de participantes. Então, no caso lá eram 1.400, caía nessa faixa aqui, né? Então, top 10, medalha de ouro são os 10 primeiros mais 2%, medalha de prata são 5%, medalha de bronze são os 10% primeiros. Para kernel, como que é? São 5 votos, na verdade, para kernel para ganhar bronze e 1 voto para ganhar a medalha na discussão. E aí ele cria um ranking que você pode entrar aqui, User Rankings. Ele bota sempre você primeiro, e aí depois ele coloca do primeiro lugar em diante para baixo, né? Então, se a gente for ver, esse Best Fitting aqui, o cara tem 22 medalhas de ouro. Esse Giba, ele é um brasileiro. É um brasileiro lá do... O Benson conhece ele, né? Até mandou mensagem para ele lá. Esse cara aqui, ele é muito bom. Eu ouvi dizer que ele está trabalhando numa empresa nos Estados Unidos hoje, né? Então, isso aqui acaba que gera uma exposição muito grande. Olha só esse Giba, ele tem 46 medalhas de ouro, 35 de prata e 26 de bronze. O cara, ele viveu pro Kaggle durante algum tempo da vida dele. Esses dias teve um cara... Isso daqui é para competições, né? A gente pode ver isso daqui para kernels também, a gente pode ver isso aqui para discussões. E aí você se comparar em relação às outras pessoas. Esse cara aqui, esse Abhishek Thakur aqui, ele foi o primeiro que conseguiu ser grã-mestre em competições, kernels e discussões no Kaggle. E isso aconteceu, deve ter 1 ou 2 meses, mais ou menos. E aí ele deu uma entrevista, foi muito bacana essa entrevista, está disponível no YouTube, depois se vocês quiserem ver. Ele deu uma entrevista para o Kaggle, falando como que ele começou, como foi o caminho dele lá no Kaggle, né? E a parte mais legal que eu acho que ele fala é que, assim, ele falou que ele formou em engenharia e ele não manjava nada de ciência de dados. E que ele usou o Kaggle para aprender. Então, ele foi na parte de cursos do Kaggle, que é essa parte que tem aqui, tem vários cursos lá. E ele começou a fazer cursos. Aí, quando ele se sentiu confiante, ele começou a participar de competições. E aí, participando das competições, ele interagia com as pessoas nas discussões, postava dúvidas e aprendia com o que as pessoas falavam. Postava notebooks também, usava os notebooks das pessoas para aprender com o código dos outros, e ele falou que assim, em questão de 4 anos, ele chegou a atingir isso tudo aqui. E ele disse também, outra coisa legal, que isso daqui acabou gerando uma visibilidade para ele, até para ele conseguir trabalho nessa área, e hoje ele é Chief Data Scientist nessa empresa aqui que chama Boost AI, na Noruega. Basicamente, sim, essa é a ideia geral de como é participar, né, de um desafio. Mas o Kaggle, ele tem várias outras coisas além de você poder participar e aprender lá, né? Por exemplo, existe essa aba datasets aqui que a gente não falou,
que toda competição, eles criam um dataset novo para a competição. Mas qualquer pessoa pode hospedar um dataset no Kaggle. E você pode hospedar esse dataset só para você, ficar privado. Existe um limite para isso, né, de espaço que você pode usar. Mas você pode... Então, aqui, ó, os seus datasets. Esses aqui são os meus datasets, né? E tem os públicos. Então, você pode pegar um dataset aleatório, que às vezes nem tem a ver com nenhuma competição, e usar ele para outra coisa também. E você pode disponibilizar os seus datasets também. E outra coisa legal, ele tem várias oportunidades de trabalho aqui, as pessoas postam trabalhos aqui. E a gente também consegue fazer isso daqui, ó. Você pode hospedar a sua própria competição. E aí pode ser uma competição tipo essa do Sim, Seversal, que dá prêmio e tal, mas aí você tem que estar numa organização que vai prover isso, né, essa verba, e nesse caso você precisa pagar o Kaggle também. É um serviço que ele presta para as instituições, você pagar o Kaggle, além de disponibilizar o dinheiro para a premiação. Mas existe um outro tipo de competição que você pode hospedar no Kaggle, que é o que eles chamam de in-class, que é uma competição que você não precisa pagar, ela fica pública, mas ela é só, digamos assim, de brincadeira, só para as pessoas aprenderem, né? Então, se a gente vier aqui no Kaggle na parte de competições, ó, ele tem aqui esse General, que são todas as competições que estão disponíveis. Aí você pode entrar em qualquer uma. Ele mostra as que você entrou aqui em cima, as que estão ativas aqui, e aqui as que já acabaram, as que já completaram, né? Isso é no General, que são as que tem, que eles geralmente dão algum prêmio. Se você entrar nessa parte que é in class, essas são aquelas competições de brincadeira, digamos assim, né? Que qualquer um pode criar, colocar lá, e é muito comum as pessoas usarem isso daqui para aula, né? Então, matéria de faculdade, curso que as pessoas criam, geralmente eles criam essas competições para os alunos no final do curso participarem, e aí você usa todos os recursos do Kaggle, de ter o ranking, de ter as discussões, tudo dentro dessas competições. Mas com uma ideia didática e educacional, né? E se você quiser você mesmo, essas aqui são as que as outras pessoas disponibilizaram, né? Aqui no Hosted são as que você criou. Então eu criei só uma de teste aqui só para ver como funcionava, mas você pode criar a sua própria competição também e colocar lá.